Todos os dias tomamos mais de 200 decisões relacionadas com o que comemos e bebemos. Muitas dessas escolhas são quase automáticas e resultam dos nossos hábitos. Basta pensar que o que comemos varia, por exemplo, consoante o local e a situação económica em que vivemos ou consoante a nossa idade ou etapa de vida. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, realizado por uma equipa de investigadores da Universidade Católica de Lisboa e da Universidade do Porto, analisou em detalhe as refeições dos portugueses. Comemos mais em casa ou na rua? Cozinhamos ou compramos já feito? E quem é que passa mais tempo por dia a preparar refeições? Com base em estatísticas nacionais e num inquérito feito em 2021, o estudo Como Comemos o que Comemos oferece-nos várias respostas. Sabia, por exemplo, que os portugueses passam cerca de 2 horas por dia a comer? De facto, quase metade do seu tempo de lazer é dedicado às refeições. A grande maioria das refeições da população portuguesa, especialmente o pequeno almoço e o jantar, tem lugar na casa própria. Menos de 1/3 das refeições acontece fora de casa, incluindo na de amigos e familiares. Por exemplo, se olharmos apenas para o local onde os portugueses almoçam, vemos que em 40% das ocasiões essa refeição é tomada na rua. E as pessoas comem mais vezes no trabalho ou na escola do que num restaurante. Quanto ao jantar, a maior parte da população come em casa. Só em 13% dos casos é que as pessoas vão comer fora. E é mais frequente irem à casa de familiares ou de amigos do que a restaurantes. Tem muito a ver com esta influência, com esta valorização da alimentação como algo que é para partilhar, de convívio, de socialização à volta da mesa e sociabilidade à volta da mesa, de partilha de conversas, do gosto, não é? Do prazer das coisas, até da qualidade dos próprios pratos que estão a ser servidos. Há sempre comentários sobre... E a expressão do corpo também aqui é muito relevante. Portanto, tem muito a ver com a centralidade que a alimentação tem e como isso gera este convívio e a socialização. Os gastos com refeições fora de casa aumentaram nos últimos 20 anos, sobretudo a partir de 2014. Só houve 2 exceções nesse período: a crise económica entre 2010 e 2013 e a pandemia de Covid em 2020. Nesses momentos, os portugueses gastaram menos em restaurantes e mais em supermercados para comer em casa. Para a Fundação Francisco Manuel dos Santos é fundamental conhecer a sociedade portuguesa e dar aos portugueses factos rigorosos sobre a sua realidade. Muitas vezes ouvimos dizer que somos o que comemos e, por isso, para conhecer os portugueses, é também preciso conhecer e saber aquilo que todos comemos, o tempo que demoramos à mesa, como comemos e como gerimos as nossas refeições. Isso faz parte também de conhecer os portugueses e a realidade dos portugueses. A decisão de comer fora de casa é muito influenciada pela situação económica das famílias e depende muito dos seus rendimentos e da situação perante o trabalho. Ir a um restaurante é mais comum entre os homens do que entre as mulheres, entre pessoas com rendimentos mais elevados, com maior nível de escolaridade e a residirem em áreas urbanas. Sabia, por exemplo, que o peso das refeições fora de casa no orçamento das famílias com mais rendimentos chega a ser o dobro do que se verifica nas famílias mais pobres? Encomendar comida para casa também é um hábito que varia muito consoante a situação económica das famílias. Entre as famílias com mais rendimentos, essa prática é 8 vezes mais frequente do que entre as famílias mais pobres. Aqui existem vários fatores. Se olharmos, por exemplo, para os países que têm ainda uma maior percentagem da despesa alocada ao consumo alimentar fora de casa, que eu já mencionei, a Espanha, Grécia e Malta, estamos a falar todos de países de raiz latina, não é? Portanto, em primeira mão, a nossa preferência é uma preferência cultural, estrutural, histórica pelo consumo alimentar fora de casa. Ainda que a maior parte das refeições aconteça em casa, a realidade é que só 1/3 dos alimentos e dos pratos que as compõem são de confecção caseira. Os restantes 2/3 dos alimentos e pratos consumidos resultam da confecção não doméstica. Isso significa que são preparados pela indústria ou pelo retalho alimentar, por cafés ou padarias, por restaurantes e cantinas. Por exemplo, ao pequeno almoço e ao lanche, quase tudo o que os portugueses comem já está pronto a consumir. Ao almoço, já não é tanto assim, embora mais de metade das refeições não sejam confeccionadas em casa. Só mesmo ao jantar é que é mais frequente os portugueses cozinharem, embora sejam sobretudo os familiares ou amigos a fazê-lo.
E aqui também há outra questão importante. Porque é que há esta contradição? Porque é que comemos sobretudo em casa, se olharmos para os episódios de consumo alimentar, mas gastamos o nosso dinheiro em alimentos sobretudo fora de casa? Tem a ver com o que é que consideramos em casa e fora de casa. Então, no caso da despesa, fora de casa significa todos os alimentos que resultam de serviços de restauração que nós adquirimos. E em casa estamos a referir a aquisições ou compras de bens alimentares que depois trazemos para casa e consumimos em casa. Resumindo, fisicamente o local onde nós comemos os alimentos é sobretudo em casa, mas nós alocamos uma maior proporção da despesa dos orçamentos familiares ao consumo fora de casa e isso indica, por ser uma escolha, não é? Quando temos dinheiro comemos fora de casa, isso indica que temos de facto essa preferência e os dados estatísticos mostram que essa preferência é superior à maioria dos países na União Europeia. Depois podemos pensar o que é que explica isto, certo? Então, nós tipicamente, se tivermos um trabalho mais qualificado ou tivermos funções de chefia, por exemplo, ganhamos melhor, temos menos tempo e temos a possibilidade de ganhar ainda mais se investirmos mais tempo. Isso faz com que o tempo passado a cozinhar em casa ou a confeccionar as nossas próprias refeições ou a fazer compras de alimentos deixe de ser rentável. Sabia também que cerca de metade dos portugueses nunca cozinham em casa ou dedicam menos de 1 hora por dia à tarefa? Só mesmo a outra metade é que gasta mais de 1 hora todos os dias a preparar refeições. Mas a realidade é muito distinta entre mulheres e homens em Portugal. Só 6% das mulheres nunca cozinham, enquanto essa é a situação de 42% dos homens. Pelo contrário, 3 em cada 4 mulheres passam 1 hora ou mais por dia a cozinhar. Esta percentagem é 3 vezes superior à da realidade entre os homens. Por isso, as mulheres passam em média mais de 18 minutos por dia a preparar refeições, o que significa que gastam 1h30 por cada semana de trabalho a cozinhar. Se juntarmos à preparação das refeições a prestação de cuidados à família e outras tarefas domésticas, então as mulheres desempenham mais meio dia de trabalho não pago por semana do que os homens. Esse quadro da divisão das tarefas domésticas, nomeadamente a confecção das refeições, pender ainda mais, ou seja, mantém ainda esse pendor para a mulher, é um dado que não é surpreendente. A concepção de que a cozinha é algo que pertence ou que faz parte do métier feminino. São elas também que têm o cuidar da casa, o cuidar dos filhos, portanto, claro que isso tem impactos na gestão frenética do dia-a-dia, de pensar, sai do trabalho, agora o que é que eu vou fazer em casa? Portanto, a questão da organização dos horários, a pressão de tempo, não ter tempo para cozinhar, de ir buscar comidas mais rápidas ou uma confecção mais fácil de fazer, a tal comida de conveniência, não é? Os investigadores concluíram que uma alimentação baseada em produtos que não são confeccionados em casa está associada a um menor nível de atividade física. Além disso, também afasta os portugueses da dieta mediterrânica, que é considerada mais saudável. No entanto, os investigadores não encontraram nenhuma ligação entre esse padrão de refeições e uma maior obesidade. Pelo contrário, concluíram até que a probabilidade de ser obeso é mais alta entre os portugueses que comem muitas refeições preparadas em casa. A combinação entre rendimento, atividade profissional, nomeadamente o uso do tempo ou o tempo que se dedica à atividade profissional e que tipo de atividade profissional que se tem, e mais uma vez a questão da remuneração. O sexo, portanto, se é homem ou se é mulher, são questões que os dados que nós depois recolhemos através do inquérito à população à idade ativa, verificamos que têm uma relação direta com a obesidade. Não é tanto que as pessoas que confeccionam mais alimentos em casa têm maior risco de obesidade, são as pessoas que consomem mais alimentos confeccionados fora de casa que têm menor risco de obesidade. E, portanto, se a pessoa trabalha ou estuda, está fora de casa e almoça ou faz outro tipo de consumo em cantinas, isso tem um efeito protetor na qualidade da dieta, que por sua vez poderá explicar porque é que, não estando em casa, serão menos obesos. Outra questão tem a ver depois com o que o nível de rendimento permite fazer quando se come fora de casa.
O nível de rendimento permite ou dá mais liberdade para escolher refeições que são de melhor qualidade, não é? Que permitem ter uma dieta de melhor qualidade. Reduzir o excesso de peso e a obesidade de forma significativa na população portuguesa permitiria diminuir consideravelmente a mortalidade abaixo dos 70 anos e aumentar de forma expressiva a esperança de vida saudável acima dos 65. Por isso, estudar com maior detalhe as refeições dos portugueses ajudará a conhecer melhor o país e a perceber de que forma as mais de 200 decisões diárias sobre o que comemos e bebemos estão mesmo a afetar a nossa saúde.